Antes de participarmos da ceia, eu queria ler e meditar algo sobre esse momento com os irmãos que estão aqui, com todos aqueles que nos acompanham. E eu queria que os irmãos abrissem então a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, para que leamos a palavra de Deus a partir do versículo 20 até o versículo 30. Mateus 26, de 20 a 30. Mateus 26, de 20 a 30 é o texto que nos fala desse momento de celebração eucarística, da ceia do Senhor. Momento em que a ceia foi instaurada, estabelecida na vida do povo de Deus. E diz assim o texto do Evangelho: Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isto. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos irmãos, nós vamos mais uma vez nos aproximar desta mesa que está posta diante de nós como um grande sinal do amor de Deus por nossa vida. Os símbolos desse momento são simples: pão, vinho, suco de uva, fruto da videira, que apontam para um simbolizado maior. Os símbolos são pequeninos. Pão e vinho, o simbolizado é grandioso. Cristo e a sua obra redentora na cruz do Calvário, feita no nosso lugar e para a nossa redenção completa. Eu creio que numa hora como esta, nós corremos alguns riscos. Eu creio que nós não podemos lançar mão desses elementos e entrar nesse ambiente que o próprio Deus prepara para nós. É um ambiente sacramental. É algo em que Deus empenha o seu nome, seu caráter. As riquezas do seu amor estão estampadas diante de nós neste ambiente sacramental. E nós não podemos entrar nesse ambiente de qualquer jeito, despreparados, de maneira irrefletida, imponderada, sem uma
uma participação lúcida, equilibrada, sem consciência exata do que é que nós estamos participando e como nos encontramos para essa participação. Nós conhecemos o texto bíblico de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo, tratando de uma igreja doente em termos espirituais, que banalizava a participação na Eucaristia do Senhor, na mesa do Senhor, nós nos lembramos que Paulo, ao escrever a esta igreja, aos crentes de Corinto, para exortá-los a respeito de muitas coisas na vida cristã, mas particularmente sobre a participação nesta hora, o apóstolo Paulo foi incisivo em prescrever a eles uma conduta coerente com os apelos do próprio coração de Deus e do Evangelho. E o apóstolo Paulo fez questão de registrar como palavra de Deus para gerações futuras, que não era por acaso que muitos na igreja de Corinto estavam enfermos, doentes, e não poucos já mortos, por causa da participação indevida, irrefletida, imponderada, desconectada dos valores que esta hora possui, que esse ambiente sacramental carrega. A minha pergunta para o seu coração é: como é que você vai participar desta hora? De novo. E para os que estão em casa, como é que vocês vão se preparar a partir de agora para uma futura participação de vocês num ambiente como este? Então, não estou falando apenas com vocês aqui, estes 50 que estão aqui, mas estou falando com o povo de Deus, para que o povo de Deus, em qualquer lugar, ouça a palavra do Senhor e se coloque devidamente numa postura coerente com os apelos do coração de Deus, para uma hora especial como esta. Assim, antes de participar da ceia, o que eu e você devemos saber sobre essa participação? E de modo muito específico, eu gostaria de destacar a presença de Jesus nesse lugar, o lugar do sacramento. Porque Cristo está presente na hora sacramental. Cristo está presente, se não material e fisicamente nos elementos, Ele está presente quando o sacramento é instituído para a participação do seu povo. Cristo está presente aqui. Antes de participar da ceia, o que nós devemos compreender em relação à presença de Cristo neste sacramento? Eu queria apresentar 3 respostas para essa pergunta, a partir do texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, a partir da experiência primitiva de Jesus com os discípulos, com os apóstolos. Experiência essa referencial para a referência de qualquer discípulo de Jesus, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O que devemos saber antes de nós lançarmos mão destes elementos que serão consagrados ao Senhor para serem meios de graça na nossa vida? O que devemos saber, o que devemos compreender em relação à presença de Cristo aqui? 3 coisas. Primeira, precisamos saber que a presença de Cristo não é apenas real, mas também fundamental para que o sacramento aconteça na nossa vida verdadeiramente como um meio de graça para nós. Precisamos saber, precisamos ter consciência de que a presença de Cristo não é apenas real. Cristo está de fato, mas ela é fundamental também para que o sacramento aconteça na nossa vida verdadeiramente como um meio de graça da parte de Deus.
Queridos irmãos, sem Cristo não há sacramento. Sem Cristo não há sentido para esse encontro. Sem Cristo, tudo passa a ser mero teatro religioso. Sem Cristo, é mera encenação religiosa. Cristo aqui não está apenas nesse momento em que ele se reúne com os seus discípulos, não está apenas estabelecendo um mero rito religioso de passagem para os seus seguidores, ou um rito de rompimento com o judaísmo para estabelecer uma nova religião para os seus seguidores, o cristianismo. Cristo não está fazendo apenas uma encenação teatral para os seus seguidores na hora da ceia, dizendo: a partir de agora nós vamos ter algo novo apenas, um ritual diferente do ritual judaico. Ele não está apenas usando um artifício teatral de encenação, de coreografia ou de cenário. Ele não está fazendo isso. O que Cristo está estabelecendo verdadeiramente é uma nova aliança com o povo de Deus, baseada essa nova aliança na sua obra de redenção. O que Cristo está fazendo de maneira simples, simbólica, mas de maneira muito significativa em termos espirituais, é dizer que, historicamente, todas as promessas antigas que os patriarcas anunciaram, que os profetas vaticinaram, tudo quanto a lei disse a respeito dele, tudo quanto as escrituras do Antigo Testamento apontavam como promessa esperançosa para a vinda do Messias, que iria estabelecer o reino de Deus entre os homens, tudo isso estava acontecendo de maneira intensa naquela hora. E uma nova aliança estava acontecendo, aliança de amor com o povo santo do Senhor, em que Cristo estava se apresentando agora para substituir de uma vez por todas com aquele sacrifício do holocausto pelos pecados, que o povo conhecia tão bem. E Cristo agora estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que de uma vez por toda retirará o pecado do mundo. Agora sou eu me apresentando decididamente e definitivamente pelo povo santo do Senhor, a quem eu santifico, com a minha carne, com o meu sangue. A obra da expiação estava acontecendo, estava se desenrolando, iria se consumar daqui a pouco na cruz do Calvário. E no sepulcro escancarado, no domingo da ressurreição, triunfante, gloriosa, vitoriosa, do soberano Senhor e Cristo. O que Cristo está estabelecendo, não se esqueça, é uma nova aliança com o povo de Deus. Você faz parte desse povo. Cristo está presente neste lugar. Na hora do sacramento, Cristo marcou uma hora para um encontro com o seu povo. E essa hora está aqui diante de nós. O ambiente está feito, montado, mas não é teatro. Cristo está realmente presente aqui. Eu repito, Cristo está realmente presente aqui. Quando você me ouve falar assim, o que é que acontece no seu coração? O que isso provoca e desperta dentro de você? Que tipo de reação você começa a ter? Daqui a pouco você vai estender a mão e tomar desses elementos. O que isso causa em você? A concepção de que Cristo está realmente presente
Na leitura do texto, a gente vê um pouquinho antes que Jesus mandou Pedro e João até uma aldeia para ter um encontro com o dono de uma casa que tinha um cenáculo mobiliado. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão lá preparar esse lugar para a celebração da ceia, para a celebração da Páscoa. Jesus queria isso. Jesus tomou providências para que isso acontecesse. Não foram os discípulos que se anteciparam. Cristo estava no controle disso. E sem Cristo, nada aconteceria do jeito que aconteceu. Cristo está presente na hora do sacramento. E a presença de Cristo é real e fundamental. A presença de Jesus garante a nossa presença também, garante a nossa participação nessa hora. O meio de graça se abre a partir de Jesus, o caminho de acesso à presença de Deus e às suas bênçãos é colocado diante de nós, o tapete da providência é estendido diante de nós e o convite da graça é feito: vinde, benditos de meu Pai, eu paguei o preço. O cálice da ira de Deus caiu sobre ele. A expiação foi consumada, porque em vez de Jesus derramar sobre o povo de Deus, sobre mim, sobre você, o amargor da ira de Deus, Ele derrama sobre nós a doçura da graça que restaura e que redime, perdoa o pecador. Cristo está presente. O que isso provoca e desencadeia dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã? Cuidado com o teatro. Cuidado com o teatro. Cuidado com a encenação. Se Cristo está, então eu não posso me conduzir nesse momento de qualquer jeito diante de sua presença. Eu não posso. Em segundo lugar, antes de participarmos da ceia, o que nós devemos saber? Essa é a pergunta. Em relação à presença de Jesus nesse momento. Em primeiro lugar, nós vimos que a presença de Cristo não é apenas real, mas fundamental para que o sacramento aconteça na nossa vida verdadeiramente como uma experiência com a graça de Deus, como um meio da graça de Deus agindo sobre nós. Um jeito de Deus se aproximar de nós e nos abençoar. Em segundo lugar, devemos saber que a presença de Cristo no sacramento é investigativa e reveladora. A presença de Cristo no sacramento é investigativa e reveladora. Diz aí o texto que quando Jesus se reúne com os discípulos, se assenta em torno da mesa para a celebração da Páscoa, Jesus começa assim. Veja só a maneira como Jesus começou. Ele diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. É hora de verdade. Como eu disse, cuidado com a encenação. Não funciona nesse momento. Não funciona nessa hora. Os olhos do Senhor são investigativos. Ele não vê a casca, Ele não vê a estrutura exterior, Ele não vê a maquiação do rosto, do cabelo, da roupa, Ele não vê esse tipo de coisa. O artifício exterior não é a coisa que fascina os olhos de Deus. Cristo olha para o coração, Ele sonda a alma, Ele sonda as nossas motivações, Ele sabe o que está acontecendo dentro de nós. E Ele começa o discurso com os discípulos, o encontro com os apóstolos, com os seus seguidores, dizendo: um de vocês é traidor.
É hora de confronto, é hora de investigação, é hora de avaliação, é hora de exame, é hora de olhar para dentro mais do que para fora, é hora de perguntar ao próprio coração como é que ele está diante de Deus, como é que eu tenho lidado com as coisas do reino, como é que eu faço para viver a minha vida a partir de Deus. Estou levando a sério o Evangelho. Cristo reina sobre mim, Ele é Senhor absoluto da minha vida, ou eu sou o Senhor e estou ainda tentando dar um jeitinho na maquiagem do meu exterior. Teatro religioso. Cuidado! A presença de Cristo na ceia identifica exatamente quem são os verdadeiros discípulos. A presença de Cristo diz exatamente quem é realmente discípulo e quem não é discípulo dele. Onde vocês me trairão? E eles começaram tristes, perguntar: sou eu, Senhor, sou eu. Até que chegou em Judas. E Jesus olhou para ele e disse: tu disseste. Isso me faz pensar numa coisa, irmãos, que não é a mera participação nos elementos que nos santifica. Você pode comer uma pratada de pão da ceia e um cálice enorme de vinho da ceia. Isso não vai santificá-lo mais do que comer um pedacinho e tomar um cálice pequenino em memória de Cristo. Não é a participação nos elementos que nos santifica. O que nos santifica é Cristo através de sua obra redentora. Obra essa que é aplicada ao nosso coração exclusivamente pela operação do Espírito Santo de Deus. É Cristo presente quem abençoa, não é comer a coisa em si, é só símbolo. Nesta hora, a comunhão é com o Cristo vivo. Você entendeu por que a presença de Jesus, mais importante de ser real, ela é fundamental nessa hora? Porque a presença de Jesus é investigativa e reveladora. Ela vê o coração, ela vê a realidade em nós. E ela sabe identificar exatamente, Cristo sabe identificar exatamente quem são os seus verdadeiros discípulos e quem não faz parte desse rol de verdadeiros discípulos do Senhor. A pergunta que você deve fazer antes de tomar a ceia é: quem é você? Quem é você para se aproximar desse momento? Todos perguntaram: porventura sou eu? Uns perguntaram com um abatimento real de alma, entristecidos de fato, comovidos, preocupados, lamentando a possibilidade de ser homem pecador, de ter a possibilidade de trair o Redentor, tristes, abatidos, se consumindo por dentro: sou eu, Senhor. Mas teve o cinismo do filho da perdição que se aproxima para fazer teatro. Todos perguntaram, eu também pergunto: porventura sou eu? E nessa hora não existe mentira, de jeito nenhum.
E nessa hora, a resposta do Cristo é: você foi quem disse isso. Você sabe o que você vai fazer. Você sabe. Irmãos, a presença de Cristo é real, é fundamental, mas é também investigativa e reveladora. Quando Cristo olha para você, o que é que ele vê? Verdadeiro discípulo, discípula de Jesus? Um coração abatido, contrito, por ser pecador? Ou o cinismo, a hipocrisia, a vontade sagaz de querer se esconder, sair de fininho, passar sem perceber, manter a aparência. Cristo está olhando para o seu coração, para a sua vida. Terceiro lugar. A pergunta que nós fizemos foi: antes de participar da ceia, o que eu devo saber sobre a presença de Jesus nesse momento? Terceiro lugar, nós precisamos saber que a presença de Cristo no sacramento é afetiva e esperançosa, é real e fundamental, é investigativa e reveladora, mas é também afetiva e esperançosa. A ceia não é para todos, decididamente. A ceia é apenas para aqueles que têm vínculos estreitos e apertados de comunhão amorosa com Jesus. A ceia não é para todos. Judas comeu do pão e enfiou a mão no prato junto com Jesus. E ele não tomou a ceia. Ceia não é comida, bebida, é comunhão com Cristo. E nós estamos fazendo isso esperançosamente, porque cremos com os olhos da fé, enxergamos que o Senhor está e que Ele usa esse momento como meio de graça, como caminho de acesso ao nosso coração e derrama sobre nós, em vez da ira de Deus, graça maravilhosa, que redime, restaura, renova, enche de alegria, paz o viver. Muito bem, nós somos abençoados nessa hora, pelo Cristo vivo, presente aqui. E alimentamos o coração naquilo que Ele mesmo está preparando para nós. Não só agora, não só para o viver terreno, para aquele grande, glorioso dia, no reino eterno de Deus, o Pai. Quando aí, então, não agiremos movidos pela fé, porque estaremos vendo face a face. Aí já não haverá esperança, somente o amor nos manterá unidos para sempre. A ceia, portanto, não é para todos, é apenas para aqueles que têm vínculos estreitos e apertados, eu repito, de comunhão real e amorosa com Jesus. A participação nos elementos da ceia aponta para essa preciosa experiência de comunhão com as riquezas do amor de Deus, reveladas essas riquezas em Cristo Jesus apenas. A ceia é um momento de entrelaçamento de nossa alma com o coração amoroso de Cristo, que deu a sua vida para nos resgatar do poder da morte, do inferno, do pecado. A ceia é um ato de amor comprometido de Deus para com a nossa vida, mas também deve ser uma evidência e um testemunho vivo do tamanho do nosso amor pelo Senhor e do nosso compromisso com a sua obra. Ao estendermos as mãos para acolher o que o Senhor nos oferece,
simbolizado no pão e no cálice, estamos dizendo o quanto a vida de Jesus Cristo é significativa para nós. Por isso, a Bíblia nos adverte que quem come e bebe sem participar, sem discernir a sua participação no corpo orgânico de Cristo Jesus, come e bebe, dizem as Escrituras, juízo para si. É muito sério, é muito grave, é muito solene. Não é teatro, não é rito religioso. É rito, mas não é só maquiagem religiosa. A presença do Cristo vivo no sacramento é afetiva. Lucas, falando desse momento, lá no capítulo 22 do seu Evangelho, versículo 15, Jesus diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Isso quer dizer, Jesus estava dizendo assim para eles: eu planejei esse momento e eu não vi a hora dele chegar. Eu ansiava por essa hora, eu desejava esse momento, eu queria que ele fosse abreviado e ele chegou. Agora eu posso estar com vocês de um jeito especial. Entrelaçamento de corações que se amam para a eternidade. Irmãos, ou isso, a nossa participação na ceia nos revela a grandiosidade do amor de Deus, ou nós nunca compreenderemos exatamente o sentido de sermos amados por Ele. E se nós não soubermos que somos amados pelo Senhor, nós não valorizaremos quem Ele é e o que Ele faz por nós. É fundamental que nós percebamos a grandiosidade do amor de Deus por nossa vida, para que o nosso relacionamento com Ele seja efetivamente abençoador. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Meu desejo é que você, antes de participar dos elementos, pudesse compreender o sentido da presença de Jesus aqui e pudesse se colocar corretamente diante do Senhor numa hora tão solene e especial.